folgado, eu passo o domingo pensando, programando, entendeu? Para fazer a coisa certa, escolhendo as melhores questões que tem a ver com a gente, entendeu? Então, assim, eu não coloco qualquer tipo de questão, eu coloco questão que tem a ver com algo que a gente precisa dar uma explorada maior, entendeu? A gente analisa questões de concurso recentes, de 2, 3 anos para cá, e coloca aquelas questões que a gente acha que tem que dar uma ênfase maior. Então, foi um desafio para mim, sabe? Eu adorei essa experiência. Vou parar em julho, quando terminar as aulas, e voltaria em agosto, e vocês estão convidados a continuar, entendeu? Porque eu pretendo que a gente continue esse grupo, e a gente pode até pensar em transformar esse grupo num grupo de estudos, quem quiser continuar em processo civil, entendeu? Algo assim, tá entendendo? Para a gente ir sempre aprendendo. E aí vai estar aberto para vocês, tá entendendo? O senhor podia dar processo civil, né, professor? Mas não posso, não tenho tempo, entendeu? Porque eu só estou terça e quinta. É tempo mesmo, entendeu? Né? É porque o meu trabalho, eu tomo muito meu tempo. Eu trabalho na controladoria, então lá é muito puxado, não tem como. Eu gostaria demais, mas não tem. Aí então a gente faz um grupo para estudar processo civil, não é isso? Para discutir. Tem excelentes professores de processo civil. Vocês não vão nem lembrar mais de mim, porque tem professores tão bons de processo civil, vocês vão gostar tanto, né? Mas fica na história aquele momentozinho lá de TGP. Mas vamos para frente. Gente. Tá show, excelência, tá show. Obrigado. A primeira questão que a gente vai. Enquanto entra mais alguém aqui, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou puxar aqui do. Eu depois de aprendi com a minha professora, que a mulher é tudo, meu irmão. A mulher é doutora, a mulher se garante muito. Aí eu vou aqui colocar, tá? O slide aqui que eu tinha colocado, para a gente começar a resolver logo a primeira questão, tá? Então, a primeira questão, nós vamos resolver aí é do MPE Paraná, né? Promotor de Justiça, 2019, ano passado, esse concurso. Aí diz o seguinte, e hoje nós vamos dar ênfase, meus amigos, às questões de nulidade e aspectos introdutórios que nós estudamos na quinta-feira dos pressupostos, né? Então, nós vamos começar com nulidades. É o que diz essa questão. Assinale a alternativa correta quanto ao regime das nulidades nos termos do Código de Processo Civil de 2015. Item A. Qualquer das partes, o Ministério ou o Ministério Público podem requerer a decretação de nulidade por descumprimento de forma, inclusive que ele deu causa. Item A. Item B. A nulidade oriunda do descumprimento de forma não pode ser convalidada em hipótese alguma. C. O regime das nulidades do novo Código de Processo Civil impõe a alegação das nulidades na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão, ainda que a nulidade seja absoluta. D. Não existe anulação parcial de ato do processo. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não foi intimado a acompanhar um feito em que deve intervir. E, se o processo estiver tramitando sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Gente, primeiro ponto que nós não devemos esquecer nunca. A nova sistemática, a nova dinâmica, certo, das nulidades no âmbito do processo civil, ela mudou. No Código 73, ela tinha uma visão. O processo, o formalismo, como eu já disse, ele era exagerado. Ele era de um formalismo de tal maneira que nós não tínhamos condição de mitigar esse formalismo, ou seja, reduzir a aplicação do formalismo. Hoje o formalismo ainda continua. Nós vimos que se norteia pelo devido processo legal, né? O processo civil brasileiro se norteia pelo devido processo legal, ou seja, no aspecto de forma. A forma, ela não perdeu o sentido, apenas ela diminuiu a natureza absoluta que até então existia para dar uma celeridade, uma economia, uma rapidez maior ao processo, visando também a aplicação daquele princípio constitucional, que vocês lembram, o princípio da razoável duração do processo. Então, com esse objetivo, foi que o novo Código estabeleceu premissas básicas de que, quando eu puder aproveitar, eu aproveito. Predomina, então, meus amigos, o princípio do aproveitamento dos atos processuais, o princípio da instrumentalidade das formas e uma consequência é o princípio da conservação dos atos processuais. Tem que buscar conservar. Conserva-se o ato, tá certo? Então, essas são premissas fundamentais para a questão da questão. Aí nós vamos para o item 1. O item 1 diz: qualquer das partes ou Ministério Público pode requerer a decretação de nulidade por descumprimento de forma, inclusive que ele deu causa. Gente, esse item ele está incorreto por força do que diz o artigo 276 do Código de Processo Civil. Artigo 276
do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, 276, né? Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa, que é o que diz o final. Qualquer das partes pode requerer a nulidade, o Ministério Público, nas questões que ele intervir, ele pode, mas, sobretudo, o quê? Quem lhe deu causa. Quem der causa, ou seja, quem praticou aquele ato, ele não pode buscar essa nulidade. Ele está utilizando a própria torpeza dele em prol de um prejuízo ao procedimento. Então, a parte final estaria incorreta por força desse artigo 276 do Código de Processo Civil. Então, afastando já o item A. Vamos para o item B. Alguma pergunta? Item B. A nulidade oriunda do descumprimento de forma não pode ser convalidada em hipótese alguma. A gente vai totalmente contra o que eu acabei de dizer. Quais são as premissas básicas e fundamentais? As premissas básicas e fundamentais é que se busca o quê? Se busca, na medida do possível, aproveitar os atos processuais. É o princípio da conservação, que é uma consequência do aproveitamento. Quando eu puder conservar e aproveitar, eu tenho que buscar, sim, aproveitar, na medida do possível, os atos processuais, que são premissas lá do artigo 277 do Código de Processo Civil, que diz, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, o princípio da instrumentalidade das formas. Né? Então, assim, eu utilizei outros meios a atingir os objetivos. Primeira premissa básica, princípio da instrumentalidade das formas. Além dessa premissa, para a gente responder de uma forma ainda mais clara, certo? Mais clara, o artigo 283, que fala do aproveitamento, 283 do Código de Processo Civil, que fala do aproveitamento, ele complementa o 277. Artigo 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Então, gente, o item 2 está incorreto. Ele diz, não pode ser convalidado. Pelo contrário, a premissa é o contrário. Eu tenho que procurar, na medida do possível, doutor Enzo, aproveitar. Cristina, Vaíma, Camila, eu tenho que aproveitar, Priscila, na medida do possível. Visando o quê? Um resultado, visando um fim. Então, conservação, aproveitamento e instrumentalidade das formas. Então, o item 2, o item B, quer dizer, que a questão 1 estaria incorreta. Ok? Alguma pergunta? C. O regime de nulidades, eu estou igual o Faustão mesmo, deixa nem vocês falarem, né? O regime das nulidades do novo Código de Processo Civil impõe a alegação das nulidades na primeira oportunidade que eu para falar nos autos, sob pena de preclusão, ainda que a nulidade seja absoluta. A gente está quase tudo correto aí. Né? Aí o finalzinho complicou. Nulidade absoluta de ofício. Exatamente. Então, pronto. Nesse caso, certo? Que a gente vai lá para o artigo 278, tá? Vou pegar aqui 278 do Código de Processo Civil, a colocar aqui para a gente comentar essa questão, certo? Artigo 278 do Código de Processo Civil, que a gente comenta, tá tudo bem. Por isso que cuidado com essas questões, que no finalzinho, né, pode enrolar a gente. O erro de forma do processo, me desculpe, peguei foi outro. Artigo 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Passou o momento. Não se aplica o disposto no caput da preclusão as nulidades que o juiz deve decretar de ofício, que são de natureza absoluta. Natureza relativa precisa da parte contrária. Absoluta ele decreta de ofício. Né? Por exemplo, a ausência de intimação do Ministério Público, por exemplo, a ausência de citação válida. Então, são questões que de ofício ele pode decretar. Não se aplica o disposto do caput às nulidades que o juiz deve decretar de ofício. Nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. Então, é a parte final aí, né? Certo? Que estaria errada. E tem C, por força do artigo 278, parágrafo único, Código de Processo Civil. Professor. Oi. Interessante é que a gente tendo noção, né, do que a gente viu anteriormente no tópico da competência do código, daria para resolver essa questão. Tranquilamente, exatamente isso. Você não precisava nem de um aprofundamento, né? É aquela coisa, né, Enzo? É o aspecto de quê? O processo civil, ele, como eu já disse em outras oportunidades, ele se pauta muito pelo aspecto de quê? Pela principiologia. Então, os princípios, eles são muito importantes para a gente entender o processo civil. A lógica do processo civil
se fundamenta muito nos princípios. Se a gente tiver uma noção boa dos princípios, a gente não precisa saber o artigo. O que a gente percebe, viu, Enzo, que os artigos positivados, eles seguiram as premissas principiológicas. Então, se a gente souber os princípios, a gente consegue desvendar muita coisa no processo civil. Ele fica fácil, ele não fica difícil. Se a gente não souber os princípios, ele fica difícil. Exatamente. Eu sempre digo, o processo civil, quando vocês for estudar processo penal e processo trabalhista, e se vocês tiverem uma boa base de processo civil, meu amigo, o processo penal e processo trabalhista vai ser moleza, porque eles não trazem complicações que trazem o processo civil. Entendeu? Não são complicações, perdão, são peculiaridades, entendeu? Então, o processo penal e o processo trabalhista são muito... É aquilo ali, não tem muito o que mudar, não, entendeu? Já o civil, não. Entendeu? Por isso que ele começa por ele. Essa disciplina, anteriormente, ela se chamava Teoria Geral do Processo. Então, ela servia para tudo. Aí foi que a Unifor restringiu e deixou Teoria Geral do Processo Civil. Viu? Tá bom? Só para vocês fazerem o histórico da disciplina. Então, vamos para o item, o item C estaria incorreto. Vamos para o item D. Não existe anulação parcial do processo. Eu acabei de dizer do artigo 283. Né? O erro de forma do processo é acarretar unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados. Então, eu admito a parcialidade. Parte dele, devendo ser praticados que forem necessários a fim de se observar as prescrições legais. Então, no artigo 283, a gente consegue responder que esse item estaria incorreto, certo? Outro artigo, tá? Que a gente pode entender, o artigo 281 e o artigo 282, certo? Então, assim, são artigos que a gente pode trazer para justificar que essa questão não estaria correta, certo? Então, a gente está vendo aqui alguns artigos nessa parte. Interessante que essa questão a gente conseguiu passear, viu, meus queridos, por toda a parte que fala de nulidades dos atos processuais. Todos os itens nós vamos passear aqui nessa questão. Uma questão muito interessante, por isso que eu achei interessante trazer ela para vocês. Anulado o ato, considera nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de parte do ato não prejudicará as outras que deles sejam independentes, ou seja, então pode ser parcial. Artigo 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos, e ordenará as providências a fim de que sejam repetidos e ratificados. Então, pode sim ter a parcialidade. Ok, gente? Alguma pergunta sobre isso, sobre esse item D? Então, sobra qual? Só o item E, né? Não, doutora Eva. A doutora Eva gosta. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não foi intimado a acompanhar o feito que deve intervir. E se o processo estiver tramitado sem conhecimento do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Gente, olha essa premissa. Olha o que é o item E, viu? O item correto, tá, Priscila? O item D está errado. Existe anulação parcial, tá? Item E. Olha o que é interessante, gente. Antigamente, tá? O simples fato da ausência de intimação do Ministério Público, ele já gerava uma nulidade. Obrigatoriamente. Já era uma coisa assim, já era algo presumível, tá? Então, já havia uma presunção, exatamente. Artigo 279, parágrafo 1º. Hoje, o que é que acontece? O Ministério Público, se ele não for intimado para intervir, gera nulidade. É nulo, não é anulado, é nulo. Como a professora Priscila colocou aí, artigo 279, parágrafo 1º. Gente, quando eu chamo você de professora, é porque o carinho, eu sei que vocês são muito bons, viu? Não é, tá bom? Só porque é o carinho, para a gente ficar mais próximo ainda. Porque aqui eu aprendo com vocês. Vocês não sabem como eu aprendo com vocês. Pode ter certeza disso. Artigo 279, parágrafo 1º, que eu vou colocar aqui para ajudar a Camila. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não foi intimado a acompanhar o feito que deve intervir. Se o processo estiver tramitando sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento que ele deveria ter sido intimado. O que é que eu quero destacar? Parágrafo 2º, a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência do prejuízo. Gente, então, qual outra premissa fundamental no que tange a nulidade dos atos? Hoje, como já ocorria no processo penal, só se decreta a nulidade se trouxer prejuízos. Então, só se decreta a nulidade se trouxer prejuízo, que diz o parágrafo 2º aí. Então, o que é que acontecia? Num código anterior, se não fosse, a partir do momento que ele deveria ter visto, já arrastava tudo. Hoje, não. O Ministério Público é intimado para dizer, houve prejuízo. Se ele disser que não, eu tenho que fazer o quê? Aproveitar. Eu vou lá para a premissa
dá a possibilidade de sempre aproveitar os atos processuais. Ok? Então, o item correto da questão primeira é o item E. É de Eva. Olha aí, Evinha, prestigiando você. É de Eva. Ok, gente? Alguma pergunta sobre a primeira questão? Vamos para a segunda questão, que é da VUNESP. O instituto que está crescendo muito no Brasil, viu? Antigamente ele se restringia, como eu já disse em aulas pretéritas, muito a São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Hoje não, a VUNESP está se expandindo muito. Ela é ligada àquela fundação da VUNESP lá de São Paulo, né, da Universidade Paulista, da Unesp, né, acho que é a Unesp. Então, assim, lá da Universidade Paulista. Então, eles têm, assim, estão passeando por vários concursos do Brasil afora. Então, é importante a gente estar atento às questões da VUNESP. O último concurso delegado do Ceará, quem fez foi a VUNESP. Câmara de Sumaré, procurador jurídico. Sobre as nulidades processuais, de novo, para ficar muito clara a nulidade, que é tema que cai muito no curso. Assinale a alternativa correta. É anulável o processo quando o Ministério Público não foi intimado a acompanhar o feito que deveria intervir. A gente acabou de comentar, né? A gente acabou de comentar, certo? Que não é anulável, é nulo, né? Não é anulável, é nulo. Então já está errado, ó, já afastou, não, doutor Enzo? Tiramos já essa item A. Lá a gente já acabou de ver no artigo 279, ó, lá em cima. Ó. É nulo o processo, então já afastou esse item A. Vamos para o item B. A nulidade do ato deve ser alegada em qualquer caso na primeira oportunidade em que couber falar nos autos. Nós já comentamos também, certo? Quando a gente foi falar do artigo 278, que está lá em cima, né? 278 do Código de Processo Civil, nós já comentamos no 278 que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber falar nos autos sob preclusão. No entanto, se for na questão que decreta de ofício, é o caso da nulidade absoluta, não caberia essa regra. Então, já é uma exceção, não é qualquer. Então, não seria qualquer, né? Então, qualquer caso, não. Nos casos em que não pode ser decretado de ofício, estaria fora. Então, não é em qualquer caso. Né? C. O erro de forma do processo acarreta a nulidade dos atos que já foram praticados, sem qualquer aproveitamento. A gente vai contra... Olha, essa questão eu não ia nem atrás, né? Artigo 283 que eu falei aqui. O que é que se fala, o que é que se fundamenta hoje o princípio do aproveitamento. Então, esse item C estaria errado. Né, doutora Camila? Doutora Camila, então foi o resultado. D. As citações e atimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. A professora Camila pode colocar, viu? Eu estou brincando. Até um momento de descontração. Resposta D, exatamente. Gostei. Parabéns, Camila. Artigo 2... Não, mas essa resposta que eu tinha botado era só respondendo a Priscila, que ela se perdeu na questão anterior. Não tem nada não, amor. Eu estou dizendo o seguinte. É porque da questão anterior. É isso mesmo. Desculpe, viu? A resposta ao artigo 280. 280. Camila, você que me manda, Camila. Eu não mandei aqui em casa. Artigo 280. Viu? É só para a gente interagir, para poder vocês falarem também. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Então, é o item D. O item D é o item correto. A gente pode interagir à vontade, pode colocar a questão, pode fazer o que vocês quiserem, um domingo. Professor. Oi, querida. O senhor pode só levantar as questões, porque eu não estou em casa, aí eu não estou com um computador, estou só no celular, não consigo ter acesso às questões. Não está dando para ver, não está na tela, não, as questões? Tá, mas só está na primeira, se eu só pudesse descer. Priscila, tu fala, cara. Desculpe, é porque eu não desci. Não, você que manda, precisa agradecer por quê? Mas vai terminar. Estou aqui para cumprir. Eu me esqueci completamente. Olha aí, Camila, tu ajuda, cara. Camila, só quer, eu sei não. Bora, brincando. Voltando. É porque não está aparecendo, tem que descer. Desculpa, Cris. Então, a nulidade que eu estou lendo no outro computador, as questões, entendeu? Para não puxar aqui. A nulidade de uma parte do ato prejudicará outras, mesmo que delas sejam independentes. Gente, isso aí, a gente já vai lá para o artigo 281, que a gente diz o seguinte, olha aqui. Vamos lá para o Código de Processo Civil, artigo 281, ó, que diz, anulado o ato, considera-se de nenhum efeito todos os significantes que dele dependam. Todavia, a nulidade de um ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes.
as outras que delas sejam independentes. Cris, pode falar, vocês podem falar o que quiser. A Camila é a única que é mais despachada, mas os outros também podem. Brincadeira, viu, Camila? Despachada não. Anulado o ato, considera-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Ó, está dependendo, né? Se eu não leio, o que foi que eu disse? Gente, o que é que o processo é? Soma de atos concatenados e atos encadeados. Se eu anulo um ato e outro depende dele, esse aqui vai estar anulado também, né? Anulado o ato, considera de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Ó. Aquele que está encadeado com ele, ó, que está dependente. Todavia, a nulidade de parte do ato não prejudicará as outras, que delas seja dependente. Se não tiver dependência, afasta. Porque a gente diz que tem a possibilidade de anulação parcial. Então, se for independente, a gente afasta. Certo? Então, isso aí é o que diz a questão, o item. Ó. A nulidade de uma parte do ato, de ato prejudicará as outras. Se for dependente. Se for independente, não. Entendeu? Só se for dependente. É o que diz. Professor, Oi. no antigo CPC não tinha essa possibilidade de nulidade parcial? Não, havia uma interpretação que se admitia, porque o CPC antigo, o que é que acontecia? Ele não era muito direto na questão da nulidade, entendeu? Porque o Código Novo, o Código Novo, você pode perceber que ele trouxe um título específico, o título 3, das nulidades, né? No Código Antigo eu não tinha. Eu tinha algumas passagens que ele falava de anulação, mas ele não era tão explícito assim. Essas regras, elas existiam no CPP, então, Código de Processo Penal. Então, elas foram trazidas lá do CPP para o Código de Processo Civil, porque o CPP já tinha uma dinâmica de só anular o que gerasse prejuízo. Já era explícito lá no Código de Processo Penal. O Código de Processo Civil não, tinha interpretação, mas não tinha normas expressas como ocorre hoje. Havia interpretação, sim, tá? Entenda, havia interpretação, mas não tinha normas expressas como hoje estão expressas. Nós temos um título só tratando da nulidade, o que não acontecia no de 73, tá bom? As questões ainda não... Valeu. Desculpe, não desceu ainda não. Desceu agora a questão, desceu, ó. Priscila, vê aí. Vê aí, Priscila, se desceu. Desceu? Não desceu ainda. Sim ou não? Ainda fez não. Subir. Fez subir, Natan. Tu subiu de novo para a primeira. Não, tá aqui ela, ó. Peraí. Deixa eu entrar de novo, peraí. Deixa eu interromper a gravação, né? Deixa eu aparecer minha beleza de novo, peraí. Deixa eu botar de novo, porque eu acho que é porque a minha beleza não estava aparecendo. Deixa eu ver. Peraí. Vamos lá. Puxar de novo. Tá. Agora. Demais. Obrigado. Agora. E agora? Sim ou não? Fala. Sim, agora dá para ver a quarta questão. Dá para ver a terceira também? A terceira está ocultando um pouquinho. Deixa eu subir mais. Agora. Está destacada a quarta. Agora. Eu vou ler, né? Eu não. Tem que subir mais um pouco. Subir mais um pouco? Pronto. Pronto, aí. Está o começo Aí, da pronto. 3, né? Pronto, isso. Excelência, tu manda. Ó, essa aí é a terceira questão. Então, a segunda viu, Príce? É a D, né? Vixe, o Príce, o cara já está íntimo. Artigo 280. A terceira, FGV 2016, TJPAI analista. Sobre a comunicação dos atos processuais, a capacidade processual, as partes e seus procuradores, é correto afirmar que é a citação. Gente, por que o tio trouxe essa questão? Para começar a falar dos pressupostos, certo? Pressupostos processuais. Nós dissemos o quê? Que nós temos os pressupostos processuais, eles são institutos que vão influenciar na constituição / existência e no desenvolvimento do processo. A gente for lá para o artigo 485, inciso 4, Código de Processo Civil, que fala da sentença terminativa, a gente fala que, para continuar, precisa ter os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Então, nós dissemos o seguinte, o professor Fred Didier, ele faz uma classificação mais didática para poder entender melhor esse artigo, né? Ele chama os pressupostos de constituição, ele chama pressupostos de existência ou pressuposto estrito sensu, né? Então, os pressupostos de desenvolvimento, lá da lei, eles chamam de requisitos de validade. Em relação aos pressupostos, tá? De constituição ou existência, a gente viu o quê?
envolve os subjetivos, que são sujeitos, e envolve os objetivos, que são objetos. Os sujeitos lá, nós temos que ter partes capazes e temos que ter juiz apto, né? Em relação ao objetivo, você tem que ter uma demanda. Isso seria os pressupostos de constituição / existência. Se a gente for para os pressupostos de desenvolvimento, que o professor Fred chama de requisito de validade, ele chama de pressuposto, ele diz, pressuposto é o que vem antes. Já requisita o que já existe, e eu estou fazendo para que ele possa se desenvolver. Por isso que ele prefere nominá-lo de requisito. A lei chama de pressuposto de desenvolvimento. E ele chama de requisito de validade, que é a mesma coisa. Entre os requisitos de validade ou pressuposto de desenvolvimento, nós vimos que nós temos subjetivos e os objetivos. Em relação aos subjetivos, nós vimos o quê? Que tem que ter o juiz competente. Além do juiz competente, eu tenho que ter a legitimidade ad causa, que é aquela mesma legitimidade dada do artigo 17, enquanto condição de ação, e a gente tem que ter também a legitimidade ad processo, ou capacidade processual. 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 Obrigado, meu amigo velho. Então, o que é que ocorre, gente? Ó, Cristina, obrigado. Agora, Cristina... Foi ótimo, Cristina, porque aí facilitou para minha amiga. Desculpa, ficou excelente, né? Devia ter feito isso. Muito obrigado, viu? Cristina se garantiu. Obrigado mesmo. Então, gente, a primeira questão aí que a Cristina fez a gentileza de me ajudar. Sobre a comunicação dos atos processuais, a capacidade processual às partes dos procuradores é correto afirmar que é a citação. Então, o que é que eu quero dar uma ênfase nessa questão 3? Sobre a legitimidade processual. O que foi que a gente viu, gente, lá no artigo 70, certo? Para estar em juízo, eu preciso ter capacidade plena, certo? De acordo com o artigo 70 do Código de Processo Civil, tá? Quem tiver mais habilidade de se achar antes de mim pode colocar aí, toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos, certo? Artigo 70 do Código de Processo Civil, certo? Artigo 70 do Código de Processo Civil, que diz assim, né? Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Qual é essa legitimidade aí, gente? É a legitimidade processual ou capacidade processual, também chamada de legitimidade ad processo. Legitimidade ou capacidade para estar em juízo, né? Aí diz, mais na frente, o artigo 71 fala que um capaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor, por procurador. Aí diz o seguinte, ele traça no artigo 75, gente, nas hipóteses, certo? O artigo 75, as hipóteses que nós temos as chamadas pessoas jurídicas. As hipóteses que a gente tem, as chamadas pessoas jurídicas. Artigo 75 do Código, é mais grande, não está de todo aqui, não. Só vai me quiser colocar artigo 75. Tá? As pessoas jurídicas, como a gente sabe lá do direito civil, elas são na verdade, o quê? Uma ficção jurídica, né? As pessoas jurídicas são ficção jurídica. Algo que foi criado pelo ordenamento com o intuito de quê? De fazer valer os direitos de a pessoa civil que se transforma em algo fictício, criado pela lei, que foram as pessoas jurídicas. E aí o artigo 75, ele elenca, quando tiver a pessoa jurídica em juízo, ela precisa ser representada ou assistida por alguém. Porque a pessoa jurídica, ela tem a legitimidade ad causa, mas para ter a legitimidade ad processo, ela precisa estar representada ou assistida por alguém. Que é isso que diz o artigo 75, e é isso que traz o item 3. Então, o item 3 diz, sobre a comunicação dos atos processuais, capacidade processual às partes dos procuradores, é correto afirmar que é a citação. Item A. Da sociedade sem personalidade jurídica, deve ser feito na pessoa daquele a quem couber a administração dos bens, certo? Gente, é o item correto. É a leitura, quem quiser olhar, artigo 75, tá? Artigo 75, inciso 9 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, o artigo 75, inciso 9, a sociedade e as associações irregulares e outros entes
organizado sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens. Pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens, certo? Então, artigo 75, inciso 9º, que é o item A. Vamos por que, então, o item A está correto. Vamos comentar os demais, por que eles não estão corretos, certo? Vamos comentar os demais. Item B. Do espólio até a nomeação e compromisso do inventariante, beleza. Tranquilo. Tranquilo até aí. Deve ser dirigida aí é o problema, a todos os herdeiros do sucessor do falecido. Gente, herdeiro nós temos, herdeiros necessários, os que não são. Sucessor é todo mundo que pode suceder, vocês já imaginaram? Então, não é isso que quis a lei. A lei, o que está errado é incluir todos os herdeiros, não é todos. A gente vai lá para o artigo 75, certo? Artigo 75, parágrafo 1º, quando diz, ó, quando o inventariante for dativo, artigo 75, parágrafo 1º, quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Então, não são todos os herdeiros, são sucessores do falecido. Inventariante dativo, porque não foi nomeado inventariante ainda, que é o caso dessa questão, né? Até a nomeação de compromisso, não foi ainda. Deve ser dirigida a todos os sucessores, não, aos sucessores do falecido. Então, não são a todos os herdeiros. Por isso que ela não está correta, por força do artigo 75, parágrafo 1º. Alguma pergunta sobre esse item B? Item C. Da pessoa jurídica estrangeira deve ser dirigida ao gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal, aberta ou instalada no Brasil, salvo se comprovada a inexistência de poderes para receber essa citação. A gente não tem essa ressalva, certo? Então, está correto a parte inicial desse artigo 75, inciso 10, né? Que a gente viu acima, mas aí, quando a gente for para o terceiro, ó, gerente de filial, agência, presumido pela pessoa jurídica estrangeira, há uma presunção. Então, não tem essa ressalva, salvo se comprovado. Há uma presunção que ele tem essa possibilidade de receber a citação, ou seja, de figurar como a parte da legitimidade processual. Então, essas hipóteses do artigo 75, elas falam da legitimidade processual, ou capacidade processual, ou legitimidade de processo. O item D. Do Estado ou do município pode ser realizado na pessoa do governador ou do prefeito, respectivamente, bem como pode ser recebido pelo seu procurador. Qual é o equívoco aí nessa questão? Que é se a gente for, certo? E a gente vai ver o seguinte, se a gente for lá para o artigo 75, lá em cima a gente vai ver que no caso do município é pelo prefeito ou procurador, né? No inciso 3º. E no inciso 2º, no caso do Estado, é por seus procuradores. Você já recebeu esse governador Camilo, tudo ele fosse receber citação, ele ia ficar o dia todo só parado lá esperando, não? Então, não tem como. O governador é pelos procuradores. Município, pelo prefeito ou procurador. Por quê, gente? Leva-se em consideração, até por lógica. Tem município, como eu já disse, que não tem uma procuradoria, uma advocacia pública, toda legitimada, regulamentada, instituída, contrata, às vezes, um escritório. E um município pequeno, que mal tem condição de pagar nem os professores, nem o pessoal da saúde. Então, como é que ele vai ter uma estrutura? Ele acaba contratando um escritório, né, para poder dar suporte jurídico para ele. Então, nesses casos, não tem problema a citação ser feita na pessoa do prefeito. Já o governador, o Estado, não. O Estado é para os seus procuradores, tá bom? Então, o erro estaria isso, tanto no artigo 75, inciso 2, quanto no inciso 3. Ok? Essa questão. E aí nós vamos para o item E. Professor. Oi. Oi, não. Só uma pergunta. Aí um município que ele tem uma procuradoria, certo? Por exemplo, o município de Fortaleza. Ainda há a possibilidade do prefeito ser citado do mesmo jeito? É possível, entendeu? Porque a lei permite. Só que, como já tem uma praxe, quando se encaminha o prefeito, já tem um encaminhamento de que, ó, não vai ser na pessoa do prefeito. A procuradoria está instituída, até porque tem uma lei municipal, entendeu? Apesar de que o município não cabe a ele a competência legiferante para tratar de questão processual, né? Mas como ele pode suplementar, lá pelo artigo 29 da Constituição, que fala do interesse local, então, como ele criou por lei essa procuradoria,
sai a interpretação, né, certo? Teleológica para os fins, de que deve ser feito através do procurador do município. Então, já tem uma praxe com base na lei municipal que criou a PGN. Mas, assim, poderia haver citação do prefeito? Pelo Código de Processo Civil, sim. O caso de Fortaleza e outras procuradorias de município, elas foram criadas por lei. Então, acaba tendo a exigência de através do procurador. Não estaria errado se fizesse da pessoa do prefeito. Mas, geralmente, já tem essa prática, já se caminha direto à procuradoria. Entendeu? É por isso. Tá bom? Pela lei, não. Mas mais por uma questão prática, formal, da praxe forense mesmo, processual. Massa falida. A massa falida, gente, como eu disse, ela é considerada, né, como uma pessoa formal, né? A massa falida, o spoiler, a herança jacente. Eles não têm a personalidade jurídica propriamente dita, conforme o direito civil, mas o direito processual, o doutor Enzo, Cristina, Vlailma, Camila e os demais, ele acaba conferindo a essas pessoas, despidas de personalidade jurídica, para poderem exercer a legitimidade processual. Então, elas têm só a capacidade processual, ou seja, de estar em juízo. É tanto que elas são chamadas de pessoas formais, porque quem confere essa formalidade é o Código de Processo Civil. Civilmente, elas não teriam essa capacidade. Elas foram conferidas pelo Código a possibilidade de elas estarem em juízo. Massa falida, elas já sentem espólio, né? Que é o caso da massa falida. Nesse caso aí, massa falida pode ser recebida pelo administrador judicial, pelo comitê? Não, só pelo administrador, né? Certo? A massa falida, no caso, é só pelo administrador, no artigo 75, inciso 5 do Código de Processo Civil, ok? Ok, a terceira questão. Essa questão de boa parte é muita letra da lei. Sim, Cristina. No processo civil, sim. Sabe por quê, Cristina? Porque o processo civil ele é muito jovem ainda, né? Uma lei muito nova, né? É uma lei de 2015, né? Que entrou em vigor em 2016. Então, assim, ele é muito novo. Então, não tem muitas inovações, não, né? Certo? Jurisprudenciais, até porque não chegou ainda a uma jurisprudência de tribunal superior. Então, praticamente é a letra da lei, para mostrar para vocês. E do que a gente viu, né? Então, vocês verem a importância da nossa disciplina, tá certo? Vamos para frente. Então, o item correto, nós já vimos que é o item A da questão 3. Questão 4. A questão 4 eu também vou o aspecto, tá, dos pressupostos, né? O juiz preferirá a sentença sem resolução de mérito. A sentença sem resolução de mérito é a sentença lá do artigo 485 do Código de Processo Civil, que são as denominadas sentenças terminativas. Então, 485 do Código de Processo Civil, que são as denominadas sentenças terminativas. Não resolvem o mérito, né? Elas definem o quê? Os aspectos formais, mas não em definitivo, elas não resolvem em definitivo. Seriam as hipóteses do artigo 487, que é a sentença definitiva. A sentença do artigo 485 são chamadas de sentenças terminativas. Vamos aqui. O juiz proferirá a sentença sem resolução de mérito, lá do 485, quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, exatamente. É a única hipótese certa aí do item A, que é o 485, inciso 7 do Código de Processo Civil. O artigo 485, inciso 7, do Código de Processo Civil, que trata dessa questão aí, 485, inciso 7, Código de Processo Civil, que trata dessa questão aí. Então, o item A é o item correto, certo? B, homologar a transação, homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, homologar a renúncia à pretensão formulada na ação, verificar a impossibilidade jurídica do pedido. Gente, o item B, o item C, o item D e o item E são hipóteses que estão elencadas no artigo 487. Resolvem um mérito. É o primeiro item, homologar a transação. O que é transação? Acordo. Houve um acordo, o acordo enfrenta o mérito, já que as partes convencionaram entre elas uma decisão. Então, transação. Segundo item, homologar o reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação. O pedido foi procedente. Ok, resolveu o mérito. Terceira hipótese, homologar a renúncia à pretensão formulada. Gente, a renúncia, quando eu renuncio, certo? Eu estou abdicando tudo. Quando eu desisto, não. Certo? A desistência é no aspecto formal. A renúncia vai ser no aspecto material. Eu renunciei. Eu desisti da ação, eu posso entrar de novo. Eu renunciei o direito, outra coisa. A renúncia é mais grave do que a desistência. Então, a renúncia é a hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito.
verificar a impossibilidade jurídica do pedido. Mesma coisa, apreciou o mérito. Se hoje é uma hipótese que é a impossibilidade jurídica do pedido, antigamente a impossibilidade jurídica do pedido, gente, ela era considerada, certo, como condição da ação. Hoje ela acarreta, sabe, certo? De acordo com o artigo 487, inciso 1º do Código de Processo Civil, ela acarreta o quê? Uma hipótese de extinção do processo com resolução de mérito, porque ela saiu da condição, certo, de estar como condição da ação. Se ela estivesse, a impossibilidade jurídica do pedido hoje, ela estivesse como condição da ação, tá? Então estaria nessa situação aí, né, que entraria no rol, tá, do aspecto formal, tá? Entraria no rol do aspecto formal. Então, hoje não, hoje ele não é mais a impossibilidade jurídica do pedido, não é mais considerado, certo, como uma hipótese, tá, de condição da ação, não é mais considerado como hipótese de condição da ação. Então, o item correto, tá, é o item A, de acordo com o artigo 485, inciso 7, se a gente lê o 485, inciso 7, diz acolher a alegação da existência de convenção de arbitragem. Então, artigo 485, inciso 7. 485, inciso 7. Então, nessa questão de verificar a impossibilidade da leitura do pedido, é até aquela questão, gente, que o STJ, ele entende, né, que hoje, nós, na verdade, a gente não estaria sob a égide da teoria eclética tão somente, mas entraria também na hipótese da teoria da acessão, na medida em que se tirou a impossibilidade jurídica do pedido da hipótese de condição da ação. Por força dessa situação aí, é que o STJ entende que, na verdade, predomina no nosso ordenamento a teoria da acessão. Nós dissemos que a teoria eclética era defendida por Lieberman e é aplicada quando, em relação no 485, quando ele fala da hipótese do 485, a situação que verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, que é a hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. O STJ, com base nesse 487, em especial, essa situação aí da impossibilidade jurídica, ele já entende que predomina a teoria da acessão. Então, o item correto no 4 é o item A de avião, certo? E a última questão, gente, é da PGM da Paraíba, né, deve ser de João Pessoa, né? Diz assim: Felipe é casado com Ana há 5 anos. Deixa eu colocar aqui para poder a nossa amiga, né? Mas aí está todo mundo já colocando, a Cristina está ajudando todo mundo. Felipe é casado com Ana há 5 anos e pretende ajuizar ação referente a direito real imobiliário. Nessa situação hipotética, para a propositura da ação, o consentimento da Ana será dispensável, haja visto o tempo da união do casal. Tem nada a ver, vamos logo explicar, essa aí fica logo fora, né? Indispensável, caso eles sejam casados pelo regime de separação absoluta de bens. Dispensável, caso eles sejam casados pelo regime de comunhão universal de bens. Indispensável, caso eles sejam casados em regime matrimonial diverso do de separação absoluta de bens. Indispensável, independentemente do regime matrimonial. Gente, se a gente for lá para o Código de Processo Civil, no artigo 73, que eu vou, se alguém puder colocar antes de mim, eu agradeço, o artigo 73, se eu vou conseguir aqui, eu peguei aqui falando, mas eu vou ver se consegue. Artigo 73, certo, do Código de Processo Civil. É a hipótese, gente, que nessas ações de direito real imobiliário, deixa eu ver como você coloca aqui, caiu aqui, artigo 73. Nessas ações que envolvem direito real imobiliário, obrigatoriamente tem que figurar os dois, tá? Por exigência desse artigo. O cônjuge, certo, necessitará do consentimento do outro. Só não, tá? Que é a hipótese do inciso 1º, no caso do direito real imobiliário, questão de direito real imobiliário, aqui envolve, por exemplo, a questão de usufruto, ou tipo de outro direito real de uso, alguma coisa nesse sentido, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta. Portanto, se eles forem casados no regime da separação absoluta de bens, não há essa obrigatoriedade, que é o que diz o item D de dado, né? O item D de dado diz, é indispensável essa autorização
de acordo com o caput do artigo 73 do parágrafo 1º, né? Caso eles sejam casados em regime matrimonial diverso do de separação dissoluta. Então, a hipótese correta é o artigo 5º, é o item D de dado, de acordo com o artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1º. Tem que ter anuência, tá? A lei exige essa anuência. Tá? Ele teria que ter a obrigação, a complementação, a presença dos dois obrigatoriamente. O que também traz em relação à união estável, né? No hipótese de união estável, também estaria nessa situação. Tá bom, gente? Então, o item correto é o item D, de acordo com o artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Tranquilo? Alguma pergunta sobre essas questões? Podemos concluir? E ficamos mais um domingo. Vou só fechar. Só um